Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai começar a falar hoje sobre as ligações químicas, tá? É muita coisa que a gente tem para trabalhar. Vocês podem tirar dúvida, podem perguntar. Quem tiver em casa e tiver possibilidade de abrir o microfone, pode abrir o microfone e perguntar. E a gente vai tentando se entender. Eu programei uma aula de aproximadamente 1 hora. Se a gente precisar ficar mais ou precisar ficar menos, não tem problema, a gente vai conversando, vai se falando. Eu vou abrir aqui o chat para eu ler o que vocês estão escrevendo. E cadê? Como que era que abria o chat aqui mesmo? No celular? Eu vou. Eu não sei como abre. Alguém que está me ouvindo, como que coloca o chat aqui? Mensagens na chamada? Não, não é isso. Da outra vez aparecia. Deixa eu ver se. Mensagem de chamada? Espera aí, Giovana. Aí eu tô aqui na mensagem. Não, mas não é para eu escrever para vocês. É para eu ver o que vocês estão escrevendo. Escreve aí de novo para mim, por favor, que eu acho que apareceu, mesmo sem eu habilitar. Escreve alguém alguma coisa, por gentileza. Porque quando você escreve. Tá. Então aparece, gente, ele aparece aqui para mim no celular, não precisa eu habilitar. Perfeito. Então, alguns de vocês não estavam na aula anterior. Como que eu combino com vocês? Vocês vão escrever para mim no chat, porque ele também fica gravado, o nome inteiro e a turma de vocês, para eu registrar a presença. Combinado? Pode começar a escrever, por favor, o nome e a turma. Não tem problema que é outro e-mail, Bruna. Escreve para mim o seu nome inteiro, Bruna, o sobrenome e a turma. Combinado? Então vamos lá. Então, quem tiver alguma dúvida, vai me falando. Pode escrever, porque eu estou acompanhando o chat pelo celular e estou usando a aula pelo tablet. Tudo bem? E a gente vai conversando. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever ou vocês podem abrir o microfone e falar também. Não tem problema, tá bom? Então vamos começar. A atividade anterior que eu passei para vocês, um formulário, eu já comecei a falar com vocês dos átomos, das transformações, eu já comecei a falar das ligações. É que a matéria de química tem muito detalhe e a gente precisa conversar bastante sobre esses detalhes para que vocês consigam entender. Então, eu dei uma aula sobre a tabela periódica, e na tabela periódica, eu fiz um esquema. Deixa eu ver se eu volto aqui na. Eu não quero voltar, porque aí depois eu vou tirar. A tabela periódica, ela tem um. Por que não está escrevendo? Só escreve na foto. Tá. Ela tem um formato é, bem fragmentado. Não é um retângulo exatamente. E eu expliquei na aula da tabela periódica que nós temos grupos diferentes e nós temos características diferentes nesses grupos. Então, vamos lá. Eu fiz um pequeno resumo aqui. Então, vejam, família A é a família do lado direito, esquerdo, desculpa, da tabela periódica, e do lado direito, que é mais ou menos um desenho assim. É mais ou menos assim. Essa é a família A. A família A é a família perfeitinha. Segue todas as regras. A gente consegue fazer a distribuição eletrônica bonitinha, do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês, tudo certinho. Só que a família B não segue as regras.
Então, a gente tem que fazer uma outra distribuição por um diagrama e não segue as regras. Ou seja, teria que ter um outro estudo e teria que ter mais tempo. No ensino médio, a gente já não vê mais isso. Tudo bem? E aí, eu fiz uma pergunta aqui, na hora de eu tirar foto para pôr no tablet, saiu incompleta. Eu perguntei assim: por que eu preciso fazer a distribuição eletrônica? Por que eu preciso aprender a distribuição eletrônica? Por que a distribuição eletrônica é importante? Por que eu saber como os elétrons se comportam é importante no estudo da química? Porque são os elétrons que vão fazer ligações. Então, eu quis colocar eu na câmera apresentando, porque eu gesticulo muito para vocês entenderem. Vamos lá, eu fiz um desenho aqui do núcleo do átomo. Estão vendo ele aqui? O núcleo do átomo. E depois eu coloquei as camadas da eletrosfera, os níveis de energia. Então, vamos entender. O átomo, que é a menor partícula que existe, dentro dele tem outras micropartículas, vamos chamar assim, menores ainda. Mas o que nós estudamos agora na ligação química é o átomo. Então, ele vai fazer a ligação. Vamos entender como é que vai ficar. O núcleo é como se fosse a minha mão aqui, assim, fechadinha. O núcleo, ele é assim, gordinho, fortinho, tem partículas lá dentro. Eu tenho prótons e nêutrons dentro do núcleo, ok? Prótons e nêutrons. Então, eu tenho aqui o meu núcleo. Os elétrons, eles estão dispostos em torno do núcleo, em 7 camadas no total. Mas aí, o que eu sempre falo para vocês? Não são todos os átomos que têm a 7. Depende do tamanho do átomo. Você pode ter de uma camada, uma voltinha, até as 7 camadas, as 7 voltinhas. Então, vamos pensar. Eu tenho o núcleo aqui. Não é como no desenho, como eu coloquei para vocês. Ele está aqui no espaço. Ele tem todos os lados. Como é que vai ser essa camada? Ah, eu estou utilizando. Deixa eu ver aqui a minha internet, Bruna. Está no 4G normal do tablet, mas alguém está tendo problema que está picando a explicação? Escreve para mim, por favor. Para você tá certo, Valquíria. Vê se não é a sua internet, então, Bruna. Às vezes aqui, obrigada, Edu. Às vezes aqui dá alguma falhada, é a nossa internet, tá bom? Se você perder alguma parte, você me avisa e eu retomo a explicação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o núcleo. Como é que os elétrons eles estão dispostos? A eletrosfera, ela é um formato comprido assim, que se chama elipse. Então, eu tenho uma camada bem pertinho do núcleo. A segunda camada, que é a próxima, ela vai distanciar um pouquinho mais, para não encostar na primeira. Porque, gente, os elétrons, eles estão em movimento muito rápido, muito rápido, muito rápido, em torno do núcleo, sem parar, tá bom? Muito rápido, muito rápido. Então, uma camada não pode encostar na outra, porque se fosse encostar uma na outra, ia dar uma colisão, um choque, não pode. Então, a primeira, ela vem aqui assim, bem pertinho do núcleo. A segunda camada, ela vai em outra posição. Ó, eu falei que a primeira era aqui, vamos supor. A segunda vai ser aqui assim. E ela é de comprido, tá? Parece uma elipse. A terceira vai aumentando e vai em outra direção, até que até a sétima camada, até o sétimo nível de elétrons, a gente vai ter um núcleo como se tivesse protegido, com os elétrons em volta. Eu sei que sem eu fazer o desenho, só eu gesticulando, não sei se está ficando tão claro. Está dando para entender? Coloca no chat para mim, sim ou não. Perfeito. Obrigada, Valquíria. E aí, assim, então, vamos lá. Eu vou ter o núcleo aqui
em volta dele girando os elétrons em elipses cada vez maiores. O que parece isso que eu estou explicando para vocês? Isso que eu estou explicando, o que parece? Tem um núcleo central e eu tenho elétrons girando em elipses cada vez maiores em torno desse núcleo. O que parece que eu estou explicando? É para escrever no chat. Arrisca, gente. Se tiver errado, não tem problema, não. Participem, por favor, senão fica sem graça a aula. O que parece que eu estou explicando? Escreve pelo menos não sei, para eu ver que vocês estão aí. Ixi, estou sozinha. Ah, não sei. Muito obrigada, Aline. Achei que eu estava sozinha. Gente, não parece o sistema solar? Não parece o sistema solar? Pensa comigo. Sim, pois é. Era isso que eu queria que vocês pensassem. Então, eu tenho um núcleo. Ah, então, tá vendo? Aí vocês lembram. Então, assim, eu tenho um núcleo e eu tenho os elétrons girando em volta desse núcleo. Beleza. Volto na minha primeira pergunta lá. Por que eu preciso entender a distribuição eletrônica? Os átomos, eles vão fazer ligações entre si para formarem as substâncias. Pessoal, quando eu converso com vocês de substâncias, vocês sempre acham que é uma coisa muito difícil e que ninguém vai entender porque química é muito difícil. Quando eu converso que a gente vai fazer as ligações para formar substâncias, eu estou falando de todas as substâncias. Todas, tudo que existe, tudo que vocês conhecem e o que vocês não conhecem também. Então, eu tenho, por exemplo, sal de cozinha é formado por ligação química, açúcar é formado, eu tenho a panela de metal é formada por ligação química. Tudo que vocês têm em casa, o nosso corpo, o nosso cabelo, a pele, o corpo inteiro, né? Os órgãos, os ossos, tudo. Então, eu tenho a atmosfera, os gases, tudo é formado por ligações. E quem é que faz essas ligações? É um átomo com o outro. Eu posso ter substâncias pequenas, que são só dois átomos ligados, e eu posso ter substâncias tão grandes, que podem ter 500 átomos, 1000 átomos, que são, por exemplo, os plásticos, certo? Que são os polímeros. O que é poli? Tem muitos. Então, vejam bem, eu vou fazer essas ligações. Então, vamos lembrar do átomo. O átomo tem o núcleo, em volta dele tem todos os elétrons. E eu falei para vocês que uma camada não pode encostar na outra. Se eu falar para vocês que é o núcleo que vai fazer a ligação, que são os prótons e os nêutrons, e que na eletrosfera eu tenho os elétrons, na eletrosfera está tudo com elétron. Aqui eu desenhei 7 camadas, para vocês verem todas, e todas elas têm elétron, tá? Aí, quem é que faz a ligação, pessoal, de um átomo com outro átomo? O núcleo, as partículas que estão dentro do núcleo, lá dentro do tejidinho, ou são os elétrons que fazem a ligação? Responde no chat. Elétrons. Por quê que você acha que são os elétrons, Aline? Me ajuda aqui a continuar. Por que são os elétrons? São os elétrons, a resposta está certa. Mas por que são os elétrons? O que eu expliquei no começo da explicação? Que não pode um encostar no outro. Vai virar uma bagunça, vai chocar, vai colidir, não pode virar uma bagunça. Então, se for o próton, quando ele for sair do núcleo, ele vai chocar com o elétron que está lá na eletrosfera girando loucamente e vai virar uma bagunça. E assim não pode ser. Então, por que eu preciso aprender a distribuição eletrônica? Porque é o elétron que vai fazer a ligação. Então, é ele que eu preciso conhecer. Então, vamos pensar nele. Eu tenho 7 camadas, deixa eu ficar mais longe. 7 camadas da eletrosfera.
Eu vou ter todas essas camadas em todos os átomos? Não. Depende do tamanho. Eu posso ter uma, posso ter duas, posso ter três, assim por diante, até ter as 7 totalmente os maiores. Quem é que faz a ligação? Eu tenho o núcleo e tenho as camadas da eletrosfera. Quem faz a ligação? A última camada. A última camada desse átomo é a que vai fazer a ligação. A última camada do outro átomo é a que vai fazer a ligação. Por exemplo, eu tenho um átomo com 2 camadas e o outro átomo com 5 camadas. Não tem problema. Eu vou pegar a última desse aqui, que é a segunda, e a última desse aqui, que é a quinta. Tá dando para entender? Coloca no chat para mim, por favor. Que aí eu vou voltar a escrever aqui. Tá dando para entender? Sim, muito bem. Obrigada, meninas. Só as meninas respondendo, quero ver os rapazes também participando. Quem entrou agora, Andrew e os outros, escrevam para mim no chat o nome completo e a turma de vocês, para registrar a presença, tá bom? Vamos lá, então. Eu tenho 7 camadas aqui, que eu desenhei aqui no nosso papel, pequenininha, porque eu não vou fazer o desenho dela inteira, porque não vai nem caber no caderno de vocês. Então, o que a gente faz? A gente desenha só um pedacinho, que é só para representar. Ok. Nas camadas da eletrosfera, são os elétrons que estão presentes em todas as camadas. Combinado? Vamos ver, então, uma coisa. Os elétrons, eles são divididos pelas camadas. Nas camadas. De que maneira que eles são divididos? Eles vão ficar na camada que for mais energética, a camada mais legal do átomo. A camada mais legal do átomo é onde tem mais energia. Vamos supor que é a nossa escola. Vamos supor que a sala mais legal da escola é o segundo A. Todo mundo quer estudar no segundo A. Só que não tem espaço no segundo A para todo mundo, só tem espaço para 40 alunos. Depois que enche esses 40 alunos, a escola tem que fazer o segundo B, tem que formar a turma do segundo B. Mais 40 vão entrar na turma do segundo B. Vamos supor, tá, gente? É um exemplo. E assim a gente vai enchendo as salas. No átomo é a mesma coisa. Qual é a camada de maior energia, de maior interesse para o elétron ficar? A camada que está mais perto do núcleo. O próton é positivo e o elétron é negativo, e os opostos se atraem. Então, eu tenho que ter uma camada bem perto do núcleo para ter uma quantidade maior de energia. Combinado? Vamos lá, então. Eu vou chamar por nomes essas camadas, esses níveis. E a gente usa letras na sequência do nosso alfabeto. Vamos ver, então. Vai ser com a letra maiúscula, começando pela letra K. Então, ó, K, L, M, N, O, P e Q. Alguns de vocês já podem ter estudado no 9º ano, no 1º ano, alguma coisa relacionada a isso. Então, vamos continuar aqui. Eu tenho... que eu falei para vocês? Que a sala de aula... Meu Deus, já mal comecei a aula e a gente já está em 50 minutos. Eu comecei a aula falando, a explicação, falando que existem camadas que são mais atraentes para o elétron, é a camada de maior energia. A camada de maior energia é aquela que está mais próxima do núcleo, combinado? Então, eu vou colocar os elétrons primeiro nessa camada. Quando eu encher essa camada, eu vou para a próxima camada. Quando eu encher essa camada, eu vou para a próxima camada, e assim por diante. Todas as camadas são do mesmo tamanho? Não. Porque elas vão aumentando conforme vai distanciando do núcleo. Então, vejam só. Na camada K, ela é muito pequenininha, ela está muito perto do átomo, do núcleo, desculpa. Só cabem 2 elétrons no máximo.
Então, número máximo de elétrons. Número máximo. A foto saiu pequena, né? Eu vou aumentar a foto para a próxima aula. Eu também estou aprendendo a usar esse recurso do tablet para escrever, então eu vou melhorando, tá bom? Na camada K só cabem dois. Sempre o número é par, tá bom? Porque os elétrons na camada, eles andam de duplinha, eles ficam estáveis em duplinha, tudo bem? Então, a camada L, ela aumenta o número de elétrons e cabem 8 elétrons. A camada M cabem 18. O aumento, ele não é aritmético, ele não é proporcional. Já se fizeram muitos estudos sobre como os elétrons se apresentam nessas camadas e descobriu-se isso, tá bom? O que eu posso dizer para vocês é que o número vai aumentando e que sempre é par, tá certo? E na camada N são 32 elétrons. Agora acontece uma coisa aqui bem interessante. A camada O, ela é bem maior. Então, eu entenderia que esse número continuaria subindo, mas ele não continua subindo, ele começa a diminuir. Vamos entender por quê. O núcleo é tão pequenininho, né? E ele está segurando todos esses elétrons aqui junto dele. 2, mais 8, mais 18, mais 32. Quantos elétrons ele segurou até agora? Coloca no chat para mim. Qual foi o total que ele segurou até agora? Estou esperando a resposta. 2 mais 8, mais 18, mais 32. Isaac, isso, Aline, 60, muito bem. Ia falar para o Isaac responder, mas você foi mais rápida. Já está segurando 60 elétrons. Então, vamos pensar, o núcleo tão pequenininho, conseguindo atrair 60 partículas, ele começa a perder a força, porque começa a distanciar dele, né? Então, esse número começa a cair de novo. Então, na camada O tem no máximo 32, na camada P tem no máximo 18, e a camada Q, embora seja a maior de todas, a força já está terminada, então só cabem 2 elétrons na última camada. Deu para entender? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os números dos elétrons dos diversos elementos químicos que eu tenho da tabela periódica e vou distribuir nessas camadas, respeitando isso que a gente acabou de falar, começando pela mais interna para a mais externa, porque a mais interna ela é mais energética. E eu vou seguir duas outras regras. Então, são 3 regras na distribuição. Obedecer o número máximo de elétrons em cada camada. Aqui a foto ficou faltando. Para a próxima aula eu vou fazer melhor essa explicação aqui. A segunda regra é, a última camada deve ter no máximo 8 elétrons, também ficou faltando aqui, eu vou tirar a foto melhor. E a penúltima camada deve ter, na maioria das vezes, 8 ou 18 elétrons, tá? Vamos para a próxima foto, porque aí eu vou colocar os exemplos para vocês. Então, deixa eu pegar outra foto, eu vou salvar assim, e vou pegar a próxima foto que eu fiz aqui, desenho na foto. Aqui, a segunda é a da distribuição eletrônica, é essa aqui. Aí, aqui. E ok. Certo. Aí, vejam como a gente vai fazer. O número atômico, que é o que está na tabela periódica, é o que representa o número de elétrons. Então, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, que é a mesma coisa que o número de elétrons, tá? Então, eu tenho o elemento sódio, que é o primeiro que eu coloquei aqui, que é o Na, é o primeiro, eu tenho 11 elétrons no total. Então, eu vou distribuir nas camadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em si, a caneta aqui está muito grossa. Deixa eu pôr um pouco mais fina, porque senão não vai dar certo. Eu vou colocar nas camadas K, L, M, N, O, P
e Q. Eu vou ter que fazer esse caderno bem maior para a próxima aula. Vamos lá. Eu tenho 11, tá? Na camada K, é no máximo 8, na L2, desculpem, na camada K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q2. Estou tentando acelerar e estou falando atrapalhado. O sódio tem 11. Quantos elétrons eu vou colocar na camada K? Responde no chat para mim. 2. Muito bem, Aline. Quantos na camada L? 8. Muito bem, Valquíria. 8. Eu tenho que completar 11, meninos e meninas. Quantos eu vou colocar na camada M? Tem que somar num total de 11. Muito bem, Isaac. Sim. Então, o que que acontece? Eu posso colocar até 18, porque nessa camada cabe 18. Só que eu não preciso dos 18, eu só preciso de um. Então, eu vou enchendo até eu chegar no número que eu preciso. Quando eu chegar no número que eu preciso, eu volto lá na primeira tela, na primeira... não está voltando aqui. Na primeira que eu passei para vocês, e sigo as regras. Aí vocês vão... Eu estou gravando a aula, eu vou disponibilizar no YouTube, naquele canal lá que vocês já estão acostumados, que eu coloco todas as minhas gravações, que é a Angela Rufo, e aí vocês vão acompanhar de novo, tá bom? Então, eu tenho que seguir as regras. Obedecer o número máximo de elétrons em cada camada, é a primeira regra. Não pode passar. Então, por exemplo, não pode colocar 3 elétrons na camada K, de jeito nenhum, não aceita. Tudo bem? Nós obedecemos essa regra. Segunda regra, a última camada deve ter, no máximo, 8 elétrons. É a última camada K? Responde para mim, sim ou não. É a última camada K? Eu estou falando do sódio. O sódio tem a última... Oh, meu Deus, eu estou lendo errado. É a última camada Q? Não, não é a última camada Q, porque ele não tem a camada Q. Qual é a última camada dele? Qual é a última camada dele? Muito bem, Isaac. É a M. Muito bem. Valquíria, Rafaela participando, não tinha respondido ainda. Então, eu tenho que... Estou no lugar errado. Eu tenho que obedecer essas regras. E a terceira regra? A penúltima camada deve ter no máximo 8 ou 18 elétrons. Qual é a penúltima camada dele? É a L. Muito bem, Isaac. E tem 8. Então, está certa a regra. Vamos para o cálcio. Vamos treinar mais aqui. Agora, o cálcio tem 20. Olha eu falando tudo atrapalhado. O cálcio tem 20. Como vai ficar a distribuição eletrônica do cálcio? Quanto na camada K? 2. Quanto na camada L? Muito bem, sendo rápidos aí, beleza. E aí, quanto falta para 20? Não pode ser 10, né, Valquíria? Não pode ser 10, né, Aline? Não pode. Por quê? A última camada deve ter no máximo 8. Então, não pode ser 10. Aí a gente vai ter que arrumar isso aqui. De que maneira que a gente vai arrumar isso aqui? Prevendo a terceira regra. A terceira regra diz que a penúltima camada deve ter 8 ou 18. Então, eu vou apagar aqui esse 10 que está errado, vou voltar para a minha caneta e tenho que colocar no lugar do 10, eu tenho que colocar 8 ou 18. Tem que ser 8, porque 18 já passou. Se eu coloco 8 na camada M, quanto falta para completar 20 na camada N? 2, muito bem. E é assim que vai ficar a minha distribuição. Agora, a gente vai treinar um pouco mais rápido, para eu concluir a aula, para a gente não se alongar muito.
O bromo, como fica o bromo? É 35. Como fica a distribuição? 2 e 8 deu 10. Vamos lá, Isaac, mais rápido. 2, 8 e a próxima? 18, muito bem. O 2, 8 e 18 deu quanto? 28. Quanto falta para 35? Meninos e meninas. Muito bem, Valquíria. 7. Agora eu confiro. 6, não. Isso, 7. Consertou, Isaac. Muito bem. O que eu faço agora? Eu confiro as 3 regras. Eu obedeci o número máximo de elétrons em cada camada? Sim. Eu tenho na penúltima camada 8 ou 18 elétrons? Sim, tem 18. E a última camada tem no máximo 8 elétrons? Sim ou não? Tem no máximo 8 elétrons? Gente, no máximo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, Pamela. Sim, certeza que sim, Valquíria, porque é 7. Então, é abaixo, incluindo 8, abaixo, ok? Quem chegou agora, escreve para mim no chat o nome inteiro e a turma, o nome completo e a turma, para eu registrar a presença, tá? Vão escrevendo. Bário é 56. Vamos treinar aqui o Bário? 2, 8, 18. Até aqui deu 28. Quanto falta para completar o Bário? Vamos ver quem está rápido de conta. Até aqui deu 28. Para 56, quanto falta? De 28 para 56, meninos e meninas, quanto falta? Fiquei sozinha, de repente, na aula? 28, exatamente, Aline. Faltam outros 28. A gente está exatamente na metade. Eu posso colocar 28 na camada N, caberiam 32. Mas eu não posso colocar 28 na N, porque só pode até 8. Eu vou passar um zilhão? Não pode. O que eu vou ter que fazer? Escolher 8 ou 18 para colocar no lugar, certo? 8 ou 18. Então, eu vou escolher o 18, porque eu sempre escolho o maior possível, tá bom? Então, eu vou escolher 18. Escolhendo 18, quanto falta para fechar os 56 do Bário, que era 28 que eu precisava? Quanto está faltando? 10, muito bem. Eu posso colocar 10? Não, eu tenho que dividir de novo. E eu tenho que escolher 8 ou 18. Então, dessa vez, eu escolho 8 e 2. É assim que eu vou fazer a distribuição. O chumbo é 82. Então, vamos lá. 2, 8, 18, 32. Até aqui deu 60. Lembra do começo da explicação? Até o primeiro 32 deu 60. Então, quando o número é grandão, você vai embora até o 32 sem medo. De 60 para 82, quanto falta? De 60 para 82, 22. Como eu faço essa distribuição, Valquíria? Juliana, como eu faço? 8 ou 18? Não pode ser o 22 inteiro. Quem eu escolho, 8 ou 18? Tem que ser o maior. 18. E depois do 18 sobra quanto? Falta ainda quanto? Quanto falta depois do 18, Rafaela? Não é 3. É 4. Muito bem, Valquíria. É assim que a gente vai fazer a distribuição. Gente, a gente conversou pouco e já deu 1 hora de aula. Para não ficar extremamente cansativo para vocês e depois para os colegas assistirem, eu vou parar por aqui. E a outra sequência eu continuo na próxima aula. Eu vou salvar, né? Aonde a gente parou, o conteúdo está salvo, para a gente poder conversar
também na outra aula, tá? Deixa eu falar com vocês. Todos vocês precisam colocar o nome completo e a turma para eu registrar a presença. Eu vi que a maioria colocou. Se alguém ainda não colocou, coloque agora, por favor, antes de eu parar a gravação, tá bom? Eu só comecei, vocês viram, eu estou há 1 hora falando com vocês e eu apenas comecei a explicação. Então, o que acontece? A gente precisa de mais tempo. Então, eu vou procurar gravar, marcar com vocês as aulas toda semana, porque a gente está precisando de uma explicação maior, tá bom? Hoje, eu vou disponibilizar, daqui a pouco, o formulário para quem assistir lá registrar a presença. A presença de vocês já está registrada. A nota de participação também. Só vocês que estão acompanhando, participando, vão ter nota de presença. Quem assistir depois, não, tá certo? É uma forma de eu privilegiar vocês que estão aqui comigo. E eu vou procurar marcar a aula sim com vocês, tá bom? Eu acho que sexta-feira ficou um bom dia para a gente combinar. E eu posso, por exemplo, intercalar. Um momento eu faço 8h30, um momento eu faço 10. Eu vou mandar o aviso para vocês no Classroom. Vocês fiquem atentos aos avisos. Combinado? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Pode falar. Ou se está tudo bem, vocês já vão falando tchau, para eu saber que vocês estão saindo. Tudo bem, pessoal? Tá tudo bem? Perfeito, Aline. Perfeito. É isso que eu quero saber. Então, na próxima aula, a gente vai continuar daqui. Vai ser semana que vem, tá bom? Eu aviso vocês. Eu acho. Ah, não tem problema, Isaac, que você está fazendo de novo. Não tem o menor problema. Então, é mais uma maneira de você reforçar e de você aprender o que ficou faltando lá atrás, tá certo? Não tem o menor problema. E eu vou marcar toda sexta-feira com vocês, combinado? Eu achei que ficou um dia bom. Então, vocês fiquem atentos aos meus recadinhos lá no Classroom e a gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato. Eu coloco o e-mail e coloco o Messenger do Facebook e é só conversar lá comigo, tá bom? Então, eu vou parar a gravação agora. Eduardo, se está me ouvindo, pode parar a gravação, que a aula já acabou. E vocês podem sair, porque agora